Vai gravar? Pronto. Obrigada. Então, vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Agradecemos pela tua graça nas nossas vidas e pedimos que o Senhor continue nos dirigindo, nos ensinando, Pai, acima de tudo que não somente tenhamos conhecimento, mas possamos ter um relacionamento vivo com o Espírito Santo, Senhor. É o que pedimos, ó Pai, dá-nos clareza, dá-nos a percepção de quem Tu és e de podermos cada dia mais experimentar esse relacionamento contigo. É o que eu peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Isso aqui. Agora foi. Bom, estávamos estudando, né, sobre isso, aí nós vimos essa introdução, um pouquinho dos Atos dos Apóstolos, né, na verdade é o Atos do Espírito Santo, e vimos sobre essas declarações. Precisamos ter esse relacionamento do Espírito Santo como Senhor, né, nas nossas vidas, para podermos experimentar do fluir do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, vamos para a nossa percepção de Deus, né? Muitas vezes, a impressão que as pessoas têm do Espírito Santo é mais como uma força, alguma coisa assim, né? Uma energia. As pessoas esquecem que o Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa, né? E em Mateus 13, 54 a 58, e Salmo 89, 7, fala que o Espírito Santo não se manifestará onde ele não é honrado. Vamos ler, né, essas passagens? Mateus 13, 54 a 58. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Uhum. Então, aqui a gente vê que Jesus ele não era honrado ali, e por isso não pôde operar, né, os milagres, porque as pessoas meio que desacreditavam, porque conhecia Jesus como humano, né? Conhecia Jesus como carpinteiro, filho do carpinteiro, então não deram créditos, né? Não conseguiram crer, né, que ele pudesse ser Deus. Tá? Então, aqui fala de Jesus, mas Deus se manifesta onde ele é honrado. Né? Vamos ver, Salmo 89, 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que rodeiam. Uhum. Tá? Então, onde tem esse temor, essa reverência, né? E conhecimento de quem Deus é, tá? Então, entender que o Espírito Santo é uma pessoa, aí eu achei interessante, porque a gente pensa assim, é pessoa, mas não é humano, tá? É pessoa no sentido de ter uma personalidade, né? Ter as suas características como pessoa, né? Porque ele é espírito, né? Ele é Deus, ele é divino, né? Nós fomos criados à sua imagem, mas com o pecado nós perdemos também,
Então, essa imagem de Deus em nós é que está sendo restaurada no nosso caminhar junto com Deus, né? Tá? Então, assim, vamos ver algumas características dele como personalidade, tá? Então, a mente dele, Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, ele tem uma mente, ele possui essa mente e essa percepção, tá? Ele tem uma vontade, 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Uhum. Então, aqui, ele coloca a sua própria vontade, né, naqueles que desejam seguir a Jesus, né? Então, é a vontade do Espírito Santo. Ele também tem emoções, como amor, alegria, né? Romanos 15, 30 e Gálatas 5, 22. Romanos 15, 30. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Uhum. Ele também consola, né? Então, é um aspecto da personalidade do Espírito Santo, consolador. Atos 9, 31. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ele também fala, Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Uhum. Então, ele está ainda falando, né? 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso que ele fala, é o que está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje já, né? Ele ensina, 1 Coríntios 2, 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, mais importante é isso, da gente compreender que bom, né, que ele nos ensina, né, porque muitas vezes nós nos enganamos e a gente até fica perdido em alguns momentos, mas ele nos ensina, né, o caminho que nós devemos percorrer, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que deve falar, né? Ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uhum. Também pode ser insultado. Hebreus 10, 29. Qual mais severo castigo, julgam vocês? Merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Uhum. E ele pode ser resistido. Atos 7:51. Povo rebelde, destinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. E também pode ouvir mentiras, né? Atos 5, de 1 a 11.
Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber do que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. É, essa passagem eu sempre fico pensando, né? Eles tinham um caminho diferente porque eles podiam ter feito. Eles fizeram uma coisa boa, mas preferiram ser exaltados, né? Não sei. No que eu penso assim, o que é uma ganância, né, das pessoas? Porque não se contenta com aquele tanto ali, né? Porque se eles estavam tentando fazer uma coisa boa, né? Por que mentir para o Espírito Santo? Né? Quando aconteceu a morte do Ananias, né? A esposa podia ter reconhecido já ali, né? Mas ficou lá no mesmo conluio, né? E é triste isso, né? Mas eu penso que muitas pessoas acham que pode enganar mesmo o Espírito Santo, né? Então, parece que Deus é duro quando eles morreram ali, tendo um julgamento, né? Sobre a vida deles, mas eu penso que foi um exemplo, né? Para a gente entender que a gente não pode mesmo esconder as coisas de Deus, né? Do Espírito Santo. E parecia, né, que ninguém ia descobrir mesmo, né? Eu ia mesmo descobrir por humanamente falando, né? Se não fosse pela revelação do Espírito. Então, mesmo tendo todas essas características que faz a gente reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Que tem uma personalidade, que tem sentimentos, que tem emoções, que tem desejos, que tem pensamentos, né? Que tem vontades assim. Mesmo com tudo isso, ainda as pessoas têm dificuldade para perceber a pessoa do Espírito Santo. Se a gente perguntar para a grande maioria assim de cristãos, a maioria consegue relacionar com Jesus e a maioria consegue se relacionar com Deus como Pai. Mas quase ninguém tem essa, né, vamos dizer assim, consegue, quase ninguém não, desculpa, né? Assim, a grande maioria, vamos dizer assim, né? A grande maioria não, não fica muito à vontade quando fala de relacionar com o Espírito Santo. A gente que já passou por várias experiências e já ouviu muitas histórias radicais, né, extremadas,
A gente fica meio com receio, né? Por causa dessas confusões que as pessoas podem, pelo seu fanatismo, pelo seu, né, seu extremismo, né? Enganos desse jeito. E por isso que o Espírito Santo acaba sendo mal compreendido, né? E as pessoas muitas vezes têm medo de relacionar por causa dessas falsas interpretações, os enganos mesmo que as pessoas têm, né, em relação ao Espírito Santo. Tá? Então, por que uma das coisas, né? A visão que algumas pessoas têm associa o Espírito Santo com a pomba, por causa da primeira manifestação dele, né, no batismo de Jesus. Tá? Vamos ver. Todos os evangelhos citam, né, essa primeira aparição. Então, vamos ver. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba pousando sobre ele. Marcos 1,10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Lucas 3,22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E João 1,32. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Então, assim, é interessante que as pessoas simplificam, né, reduzem a imagem do Espírito Santo como uma pomba. É uma manifestação que foi, né? Vamos dizer assim, porque mesmo Jesus, quando usam figuras para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ninguém fala de Jesus, não pensa no Jesus como um animal, né? Ele também tem a figura do leão, né? Leão da tribo de Judá. Mas o Espírito Santo as pessoas associam com a pomba, né? Ele também, em Atos, ele desceu como língua de fogo, né? Então, poderia dizer que ele é língua de fogo, né? Ele não é uma pomba, são manifestações. Em Apocalipse fala de que são lâmpadas de fogo. Vamos ver lá, 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Que são os 7? 7, olha só, né, as imagens, né? Mas o Apocalipse é pior ainda, porque é um monte de imagem, ele fala dele ser como lâmpada, mas fala como ali, como 7 chifres, né? São 7 olhos, 7 espíritos, né? Mas o fato de ele poder ser representado por várias imagens não quer dizer que ele seja aquilo, tá? Então, são alguns enganos que as pessoas tiram. Então, vamos ver algumas características do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se a gente vê lá em Gênesis 1:26, a gente vai ver uma característica de Deus, tá? Vamos ler lá? Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, Deus estava conversando com ele mesmo, né? Porque aqui você vê ele falando, façamos,
nós, né? Então, ele não estava sozinho aqui. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, ele estava tendo ali, vamos dizer, as três personalidades, né, da Trindade, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Atos também 10:38 mostra essa identificação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Tá? Então, aqui tem as três personalidades, né, de Deus, vamos dizer assim. É o Espírito Santo em Jesus, que operou os milagres, né, operou as curas, e era a pessoa de Deus que estava com ele também. Tá? Então, aqui a gente vê o Pai ungindo Jesus, o Espírito Santo, e eles trabalhando por o mesmo propósito. Tá? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão sempre trabalhando para o mesmo propósito comum. Vamos ver também Mateus 3:16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Uhum. Então, aqui no batismo do Espírito Santo, batismo de Jesus, já estou até me confundindo aqui com as personalidades deles, a gente vê as mesmas três pessoas se manifestando ali, né? Então, Jesus, quando estava sendo batizado, recebeu do Espírito Santo e Deus reconhecendo, né, Jesus Cristo, honrando a Jesus Cristo. Tá? Então, aqui também, ele se revelando que os três trabalham juntos para o mesmo propósito. Talvez para a gente conseguir compreender essa personalidade tripla, né, vamos dizer assim, de Deus, da divindade, a gente pode ver o exemplo da água. A água, ela pode se manifestar em três formas diferentes. A temperatura da água é que vai determinar se a água vai aparecer de forma sólida, líquida ou gasosa, né? Então, vamos dizer assim, a estrutura molecular da água não muda, né? Mesmo se ela tiver em formas diferentes, né? Ela continua sendo água, né? Só que de forma sólida, só que de forma líquida ou de forma gasosa. Tá? Então, é um bom exemplo para a gente poder dizer que a essência de Deus não muda, né? Ele pode se manifestar como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas a essência dele é a mesma. Eles podem exercer expressões e funções diferentes dentro da divindade, mas eles é o mesmo. Né, a mesma essência e o mesmo propósito, tá? São três pessoas, mas somente um Deus. Vamos ver lá, João 17:21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uhum. Então, Jesus orou pela unidade da igreja, né? A unidade do povo de Deus. Nós também temos que continuar orando, porque ainda precisa de muita unidade, para que o mundo creia, né? Jesus diz aqui, para que o mundo creia e possa reconhecer Deus, né? Deus enviando a Jesus, tá? Então, eles tinham essa unidade, né? Por isso, a coisa mais dolorosa quando Jesus foi pregado na cruz
fala lá, a dor maior de Jesus foi a separação que, por causa do pecado que ele teve de Deus na cruz, né? Por um momento. Que aquela foi a coisa mais dolorosa para Jesus. Não foi receber o castigo pelo pecado que não era dele, não foi essa dor. A dor maior de Jesus foi ter ficado separado por um momento de Deus por causa do pecado, né? E porque eles faziam tudo juntos, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Efésios 1, 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que a gente possa enxergar o propósito para o qual o Senhor nos chamou, né? Ele é um único Deus, tá? Então, Deuteronômio 6:4 fala: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. mesmo que ele se manifeste de formas diferenciadas, como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, ele é um só Deus, tá? É o único Senhor. Romanos 3:30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Uhum. Existe um só Deus. Mesmo que tenha três personalidades, né? Mesmo que tenha expressões diferentes de pessoas, ele é um só Deus. Tiago 2:19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Uhum. Então, essa é a verdade que nós não podemos se confundir, né? Ele pode se manifestar de formas diferentes, mas ele é um só Deus. Aqui fala que até os demônios creem e tremem, né? Não só creem, eles tremem. Eu penso que às vezes as pessoas não entendem essa, não só, alguns creem, mas não têm essa reverência, né? Esse tremer é reconhecer, né, o poder, a grandeza de Deus, quem Deus é. Então, nós também precisamos experimentar, não só crer, mas a gente também ter essa reverência diante de Deus, né? Eu não quis entrar no outro ponto, porque eu achei que ia ficar comprido, mas acho que tá bom, né, nesse tamanho, assim, a gente poder estar estudando. Então, entender que ele faz parte de uma mesma essência, tá? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, essa primeira parte do Espírito Santo, tá? Como pessoa. Aí, semana que vem, nós vamos ver... semana que vem... O feriado é na quarta. Feriado na quarta. Vocês vão ter alguma atividade especial, vocês? Vai sair alguma coisa, não? Aqui em casa só sai quando tem conta para pagar. Exagero. Então, semana que vem a gente vê como os três operam, tá? Tá bom. Acho que não teria problema, não. Quarta-feira a gente vai ter o feriado, mas esse feriado de um dia não dá para fazer muita coisa, né? É para descansar, né? Praticamente. Ai, ai. Ô, Lica, só uma curiosidade. Tá. Né, assim, geralmente é mais conceituado e poucos... Quer dizer,
da Trindade, o Espírito Santo é o que menos, como se diz, não é conhecido, menos, Que aparece. já parece que é menos estudado, né? Aham. Então, daí hoje, que assim, para você hoje poder, como se diz, destoar, seria o caminho, né? Porque, como poucos conhecem, a partir do momento que, olha, não é todo mundo que tem essa visão, é um caminho mais fácil de você destoar um pouco a verdade, né? É porque assim, olha, eu penso que há uma confusão, Uhum, tá, em relação ao Espírito Santo, porque muitas vezes a gente está relacionando com ele, mas a gente fala de Deus, de uhum, Jesus, de Deus, né? Mas na verdade é o Espírito Santo que está operando. Porque quem convence a gente, quem está ensinando a gente, quem está nos eu- fortalecendo é o Espírito Santo. Ele uhum. que está em nós, né? É ele que está nos. É ele que está, vamos dizer assim, é ele que está pertinho de nós. É o Espírito Santo. E é uma confusão mesmo, porque as pessoas têm mais facilidade de compreender de Jesus e compreender do Pai. De Jesus, porque como Jesus foi humano, então tem essa proximidade com a gente, né? Ah, Jesus sempre também chorou, Jesus também experimentou essa carne com dor, ele experimentou fome, ele experimentou cansaço, ele consegue compreender a humanidade porque ele também foi humano, né? Então, todo mundo tem mais facilidade de conseguir se ligar no Jesus por causa disso, né? Mas quando Jesus ele voltou para o céu, né? Quem veio habitar em nós, quem veio estar conosco é o Espírito Santo. Então, na verdade, a gente teria que ter mais afinidade com o Espírito Santo, por, porque é ele que opera em nós, né? É ele que. Só que, como muitos não conseguem, sei lá, né, desenvolver esse relacionamento, porque não consegue ver essa primeira característica, que ele é uma pessoa, né? Pensa nele numa força, pensa nele sei lá, né, em alguma coisa, mas não numa pessoa. Mas em Por se isso as tra... pessoas. Hã? Desculpa, mas em se tratando na Trindade, não tem diferença, né? Não, não, Vamos falar assim, exatamente. é um equilíbrio entre as partes. Ora, Sim, sim. é porque às vezes assim, como Jesus vem em forma humana, a gente acaba materializando. E É. aí, consequentemente, a gente fala Deus, que é o Pai, a gente materializa o Pai, mas aí o pessoal deixa o Espírito Santo assim, ué, é um Gasparzinho. Então, né? E aí não consegue Aham, definir melhor. Não, né? Mas aham, é um todo, é, não, né? É uma é, mescla de tudo. sim. Porque se a gente pensar bem, o mais difícil vamos dizer, ser mais palpável é Deus Pai, né? Na verdade, porque o Espírito a gente vamos dizer assim, a gente consegue sentir, na verdade, né? É, mas é mais difícil, talvez, para a gente entender. Uhum. Se o Espírito, se a gente falasse que o Espírito Santo é a mãe, sabe? Aí talvez as pessoas conseguiriam compreender, né? Assim, sei lá, Acabando. porque personifica em alguma figura que a gente já tem, né? Esses dias passou na TV, por assinatura, aquele filme A Cabana. Ah, eu queria assistir. Olha, Eu li o livro. é isso que você está falando, mas só que é o seguinte, quem não consegue definir, primeiro, para quem não sabe que é uma trindade, esquece, nem assiste o filme. Porque Aham, vai ali, ficar, né? no primeiro contato, Deus apareceu em formato Como de mulher. mulher. Mas aí no meio do filme, Deus depois ele se apareceu como um índio, um caçador. Mudou. Só Ah, permaneceu a figura de Jesus e do Espírito Santo. o Espírito Santo também não era uma mulher? Não, era um rapazinho que era. Ah, Não é? era uma mulher Não, negra? não, o Espírito Santo era uma mestiça. Mulher negra.
Não, A a mulher mulher negra era negra era Deus. Deus Pai Era Deus e Pai. a mulher era uma mulher asiática, não é? No Isso, era livro, uma pelo menos, asiática, uma no mesticinha. livro era a mulher asiática que aparece Isso. como Espírito Santo. E o rapazinho era Jesus, que até que o cara, quando ele estava Aham. na canoa, ele falou, vem até mim, né? Que aí ele desceu e começou, perdeu a fé, começou a se afundar. É que eu li faz tempo, mas a primeira vez que eu li, assim, várias pessoas se chocaram mesmo com essa imagem, porque a gente não consegue desassociar o gênero, né? Então, você pensa que tudo é homem, e aí apareceu como Deus logo a primeira mulher, que ela estava Aham, cozinhando, né? Aí você, ué, que estranho, né? Entendeu? E aí é. depois, quando apareceu o caçador, aí você fala assim, ué, mas quem que é esse personagem, né? Você tinha a Trindade, ué, não tinha o quarto. Aí depois falou assim, não, Aí Aham, no meio das conversas você falou assim, não, era Deus de novo. Porque era aquele momento em que ele tinha que aprender a aceitar e perdoar, né? Perdoar. aham, é. Mas é legal. Mas você vê, então, como a gente tem essa dificuldade de se associar com o gênero, né? Assim, Hum. essa figura, né? Porque, na verdade, Deus, ele não tem gênero, né? Aham. Deus não tem gênero. Então, mas ele vem como uma figura de pai, mas ele também tem a figura de mãe, né? Lá vem em Salmo, quando ele fala que ele é, é como aquela mãe que acalenta o bebê, né? Assim também Deus é com a gente. E quando Jesus fala que ele, como galinha, quis juntar seus pintinhos debaixo, né, das suas asas, assim também era aqui o sentimento de Deus, né, Uhum. conosco. Então, mas a gente, como tem essa figura do pai, né, como Deus Pai, mas é como seria fosse de autoridade, né, de, de proteção, uma figura de autoridade, né, Aham. Deus Pai. Mas é assim, as pessoas têm mais dificuldades com o Espírito Santo mesmo, né? E na verdade a gente precisa aprender a se relacionar, porque na nossa vida espiritual nós precisamos muito do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue viver a vida cristã, né? Sem o Espírito Santo a gente não consegue ter o nosso relacionamento com Deus nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? Uhum. Que Deus possa nos ajudar, né, nessa caminhada da gente poder descobrir quem Deus é na pessoa do Espírito Santo. Amém. Mas é um assunto assim que tem muitas coisas assim que ele é pessoal, né? É difícil da gente definir porque não é um jeito só, tipo, é assim que é, né? Ele é pessoal, ele vai trabalhar e relacionar com cada um de nós de forma diferente, né? Específica para cada um, né? Mas é maravilhoso quando a gente conseguir descobrir e começar a caminhar, né? É isso. Hoje eu estava pensando, né? É, eu sabia que ia chover, olha só, né? Mas a gente não sabe o momento certo que vai chover. Mas, gente, eu vou dizer, hein? Eu tinha acabado de recolher o meu cobertor que eu tinha lavado, o lençol, dobrei tudo bonitinho, coloquei assim, ó, eu estava aqui sentada e foi naquele segundo, assim, que choveu. Eu só pensei assim, nossa, Deus, o Senhor é bom, viu? Eu nem pedi. Quer dizer, de manhã eu tinha pedido. Falei, Senhor, segura a chuva aí, não deixa cair aí, deixa secar, pelo menos, né? Porque tava um dia bem bonito, né? Até pensei que não ia chover. Mas olha, eu fiquei pensando, eu falei, e andar com o Espírito Santo, eu acho que é isso, sabe? A gente ser livre de alguns percalços, a gente poder ser protegido, a gente poder ser guardado, né? Por Deus, assim.
É uma coisa, vamos dizer assim, bem bobinha, né? Quando, tipo, não molhar as sopas que eu lavei, mas mostra, assim, né, a graça de Deus nas nossas vidas, né? Então, eu fico pensando se é aquela passagem de Mateus que ele fala, se Deus se preocupa, né, com as aves e com as florzinhas que um dia nasce e outro dia morre, quanto mais mesmo ele vai se preocupar com nós, né, os filhos dele. Então, a gente às vezes fica se esperneando, se preocupando com tantas, né, com tantas coisas, sendo que Deus, assim, nas coisas tão mínimas, ele cuida da gente, né? E, então, que a gente possa estar experimentando essas manifestações, né, de Uhum. Deus, como Espírito Santo também nas nossas vidas. Amém. Então, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque mesmo que muitas vezes nossa mente, nosso coração não consiga compreender na totalidade quem Tu és, Tua graça, Tua bondade, Teu amor nas nossas vidas, sendo manifesta nos dias de hoje, que está sendo tão difícil tantas coisas, ó Deus. Mas nós queremos Te pedir perdão por não perceber e muitas vezes reclamar, Senhor. Nós queremos agradecer nesta noite e pedir que o Senhor continue tendo dessa misericórdia por nós e nos ajude, Senhor, para que nós possamos cada dia mais, não somente te conhecer, mas poder te glorificar, dando bons testemunhos e podendo também compartilhar de quem tu és para as outras pessoas que estão ao nosso redor. É o que eu peço, Senhor, que a tua igreja possa conhecer-te cada dia mais profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.